Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa aula remota de número 11 a respeito de polinômios sobre corpos. Quando nós falamos de polinômios, lembra que nós estamos pensando em anéis de polinômios no contexto desse curso. Mas anéis de polinômios, você sabe, é o conjunto de todos os polinômios com coeficientes num anel A e com indeterminada x. Então, na verdade, o que é o A de x? É o conjunto de todos os polinômios AI, xi, né? Com i variando de 0 até um determinado n, de modo que esses AIs todos pertençam ao anel e para todo n nos inteiros positivos e podemos permitir o zero. Ok? Podemos permitir o zero, porque aí você está só com a primeira parte da parcela. Então, são todos os polinômios. Atenção que aqui, para ser um pouco mais coerente, nós vamos usar polinômio. É bem usual a gente usar no nosso cotidiano p de x igual a 0 mais a 1x mais a 2x quadrado, etc, etc. Mas ao invés de usar p de x, aqui eu vou usar p. Para não confundir mesmo com a notação de função. Porque polinômio, ele por si só é uma estrutura que nós devemos saber diferenciar de função. Uma coisa é polinômio, outra é função polinomial. Espero que você já tenha refletido um pouquinho sobre isso enquanto fazia ou faz um dos trabalhos que é para entregar no final do curso. Bom, sabendo disso, sabendo dessa situação, sabendo dessas condições, nós estamos interessados nesta aula em estudar os anéis A de x, só que quando o A for um corpo. Quando A for um corpo, porque se nós estivermos nessa situação em que A é um corpo, nós estamos numa situação mais interessante, mais cheia de propriedades. Bom, primeiro, essa aula vai se dividir em duas partes. A primeira para nós falarmos sobre essa noção de anéis de polinômios sobre corpos, um resultadinho aí, e uma segunda parte já com alguns resultados mais fortes, algumas aplicações bastante interessantes envolvendo o negócio que a gente chama de polinômios irredutíveis. Bom, seja K um corpo qualquer, nós vamos denotar com essa letra gótica mesmo. Então, nós não estamos falando de um A de x qualquer. Quando a gente fala A de x, está pressuposto que o A é um anel. Mas a gente está pensando no K de x. K de x. Então, K é um corpo e x é indeterminada. Bom, então seja K um corpo qualquer. Cuidado para não confundir. Por mais que o K seja corpo, o K de x não é corpo. O anel de polinômios, o conjunto dos polinômios com coeficientes em K não é corpo. Por quê? Porque se você pegar o polinômio p igual a x, ou seja, o polinômio de grau 1, x elevado a 1x, né? O polinômio p igual a x, esse é um polinômio que pertence ao K de x porque ele só tem coeficientes 0 e 1, o 0 mais 1x, não é? Você pode pensar isso aqui como sendo 0 mais 1x. Então, você vê que ele está, obviamente, em K de x, porque tem o 0 e 1, e o 0 e 1 sempre estão no corpo. Bom, só que acontece que não existe inversa para esse polinômio. Porque se existisse um polinômio que, ao você multiplicar por p, um polinômio que desse a unidade, então você teria que ter, na verdade, o x vezes um outro polinômio dando 1. Isso só seria possível, basicamente, se o q fosse 1 sobre x, entende isso? Quer dizer, 1 sobre x não é polinômio, é uma função racional. Ou se você pensar no argumento do grau do polinômio. Você sabe que o grau do polinômio x é 1, e quando você faz o produto de dois polinômios, o grau soma, bom, em algumas condições, a gente vai ver que aqui é um dos casos, mas o grau somaria, e aqui o grau de uma constante é 0, como é que 1 mais alguma coisa positiva dá 0? Não tem como. Enfim, o polinômio p igual a x, para você verificar, ele não tem inverso, ele até tem, seria 1 sobre x, mas esse 1 sobre x não é polinômio, não está no K de x. Sendo assim, o K de x não é corpo. O anel de polinômios sobre um corpo não é corpo. Então, veja, por mais que o K seja corpo, o K de x não é. Então, cuidado com essas coisas. Bom, porém, apesar do K de x não ser corpo, a gente pode trabalhar com o que nós temos usado desde as últimas videoaulas, que é a divisão. Quer dizer, divisão entre aspas, né? O quociente.
O anel de polinômios, você pega um ideal dentro deste anel e faz o quociente. Em algumas situações você vai conseguir que isso aqui vire um corpo, que não tem às vezes, que aparentemente não vai ter nada a ver com o k de x em si, mas vai fazer um corpo em alguma situação. E isso aqui é muito importante do ponto de vista abstrato da álgebra. Isso aqui nos permite criar determinados corpos, isso que nós vamos falar, corpos que são úteis em uma diversidade enorme de aplicações. Bom, quando é que ocorre de k de x sobre um ideal ser corpo? É para isso que nós vamos trabalhar nessa aula. Nós vamos trabalhar essa aula a fim de alcançar este objetivo, de encontrar uma resposta para isso aqui. Quando é que o quociente de k de x por um ideal é um corpo? Bom, então nós vamos caminhar nesse sentido, esse objetivo da nossa aula, ok? Então, para começar, vamos pensar um pouquinho sobre o k de x, um pouco mais a fundo do k de x. Então, seja k um corpo, todas as vezes que agora eu estou usando essa letra gótica, k, l, tem que dizer, obviamente, mas aqui pra gente sempre vão ser corpos, tá bom? A pergunta é o seguinte, você sabe que um corpo, só para lembrar, né? O que é um corpo? Um corpo é um anel comutativo em que todos os elementos são invertíveis. Então, aliás, todos os elementos não. Para qualquer x em K, se o x não for o zero, então existe a sua inversa. Existe o x a menos 1. Ok? Então, o que é um corpo? É um anel comutativo em que todos os elementos não nulos têm inverso. Guarda isso na cabeça. Como eu disse, o k de x não tem essa propriedade, mas nós podemos olhar para... O Google quer conversar comigo. A gente pode pensar especificamente em quais são os elementos invertíveis do k de x. Quais são os elementos invertíveis do anel de polinômio sobre k? Bom, é isso que vai nos dar a proposição 1. A proposição 1 diz o seguinte, se k é um corpo, então um polinômio com coeficientes em k é invertível. Você viu que o x não era. A variável x não era. Mas um polinômio ele é invertível se e somente se esse polinômio não tiver ainda terminado, ou seja, se ele for um polinômio constante, não identicamente nulo. Então, se você estiver pensando nos polinômios sobre os reais, então todos os polinômios com coeficientes reais, por exemplo, você pode pegar qualquer polinômio, sei lá, 1 mais x quadrado mais 3x à quarta. Ótimo, é um polinômio. Ele é invertível? Com certeza não, segundo essa proposição, já que R é um corpo. Como R é um corpo, então seguindo essa proposição, esse polinômio com certeza não é invertível. Não existe um outro polinômio que quando eu multiplico por ele dá 1. Não tem jeito, não tem jeito. Ok? Então, quais são os únicos polinômios invertíveis? Os polinômios constantes. Então, tipo, P igual a 2, P igual a π, P igual a e elevado a ln de 2. Enfim, sempre que você tiver o polinômio constante, não identicamente nulo. Cuidado, a gente costuma falar de polinômio constante e a gente às vezes permite o zero. O zero é o polinômio identicamente nulo. Quando todo mundo vai no zero, né? Quando é o polinômio igual a zero, todas as constantes todos os coeficientes são zero, nós temos o polinômio, do polinômio identicamente nulo. Esse não é o caso. Polinômio identicamente nulo, inclusive reparando para você, a gente pode falar em grau do polinômio, né? Você sabe que se você tem um polinômio P A0 mais A1x mais até um ANX AN. E o AN é o último termo não nulo, né? O último termo não nulo que aparece, você sabe que o grau do polinômio é n, essa notação que nós estamos usando. Grau do polinômio. A gente não desenvolveu a teoria de polinômios neste curso, mas é um dos trabalhos desse curso para que você possa fazer isso, inclusive, de maneira autônoma. Então, você tem um polinômio em que o último coeficiente não nulo, o último coeficiente não nulo, ele te diz, a potência do x dele te diz qual é o grau do polinômio, né? Se você tiver, então, por exemplo, um polinômio constante igual a 2, qual é o grau dele? O grau dele é 0, porque qual é a potência que aparece aqui? X elevado a 0. Porém, pessoal, quando você tiver o polinômio identicamente nulo, ou seja, P igual a 0, o grau desse polinômio não é 0. Alguém vai falar assim, ah, claro que é, 0x elevado a 0. Ah, mas por que não é 0x elevado a 2020? E aí? Então, não dá para definir grau do polinômio identicamente nulo. Nós forçamos a barra dizendo que é menos infinito ou que não está definido, simplesmente assim, tá?
Bom, então, dito isso sobre anéis de polinômios, prosseguimos aí os nossos estudos. Vamos demonstrar esse resultado, que os únicos polinômios invertíveis são as constantes não nulas. Ok? São as constantes não nulas. Então, vamos demonstrar. É um 6 somente C. Se é o 6 somente C, eu tenho que fazer a ida e a volta. Então, vamos fazer primeiro a ida. Suponha que o polinômio P em K de X seja um polinômio invertível. Vamos mostrar que ele é constante não nula, né? O fato dele ser invertível significa que existe um polinômio Q, tal que quando você multiplica P por Q dá 1, certo? Ora, o fato do K ser um anel de integridade, pessoal, eu devia ter escrito com mais precisão aqui, eu vou escrever mais pra frente, mas eu inverti um pouco a ordem dos slides, acabei esquecendo de colocar aqui. O fato do K ser um anel de integridade faz com que o anel de polinômios K de X também seja um anel de integridade, ok? Isso daqui também está no trabalho que a turma aqui está fazendo. Esse curso tem que entregar, né? Vocês têm que me entregar o trabalho do T2 e isso consta lá para vocês demonstrarem. Então, se o K é um anel de integridade... e por que é anel de integridade? Porque é corpo. Todo corpo é anel de integridade. Nós vimos isso na aula em que nós falamos sobre anéis de integridade. Todo corpo é anel de integridade, então o K é um anel de integridade, portanto o K de X também é. E se o K de X é anel de integridade, você também deve conhecer da teoria de polinômios, o trabalho T2 te diz o seguinte: se você tiver num anel de integridade, um anel de polinômios sobre um corpo que é um anel de integridade, então se você fizer o grau do produto de dois polinômios, então isso aqui dá o grau de P mais o grau de Q. Isso nem sempre é verdade, a gente costuma fazer isso porque os nossos polinômios do cotidiano são complexos e reais, mas nem sempre isso é verdade. Se você estiver trabalhando num anel qualquer que não seja de integridade, isso pode não ser verdade. Então, o grau do produto de dois polinômios é a soma dos graus desses dois polinômios. Ora, ora, ora. Então, aqui nós temos um produto dando 1. O grau do polinômio 1 é 0. Polinômio constante igual a uma constante tem grau 0. Agora, o grau do produto você separa no grau da soma. Então, grau de P mais grau de Q é 0. Ora, grau é sempre um valor maior ou igual a 0. Como é que você soma dois números positivos e dá 0? Só tem um jeito, os dois têm que ser 0. E se os dois são 0, significa que o P é um polinômio constante, não nulo, e o Q também. Então, tanto o P quanto o Q são polinômios constantes não nulos. Ok? Em particular, você acabou de concluir que o P é um polinômio constante não identicamente nulo, que é o que a gente queria de fato. Ok? Agora, a volta. Suponha que o polinômio que nós temos na mão seja um polinômio constante não nulo. Então, um polinômio P igual a um determinado A, não sei se eu vou fazer isso, eu vou. P é um polinômio A, em que A é um número diferente de 0. Então, uma constante, P igual a 2, P igual a 3, P igual a E, P igual a π elevado a ln de 3, enfim, whatever, né? Bom, claro, isso é uma constante onde? No corpo. Então, isso aqui é um elemento do corpo. Se é constante, então é só o coeficiente, e os coeficientes estão todos no corpo, não é? Ora, se o A não é 0 e o A está num corpo, então significa que o A é invertível? Não é? E se o A é invertível porque existe o A menos 1, significa que existe então o A menos 1 que faz com que A vezes A menos 1, a direita e a esquerda dê 1? Então você pode tomar isso como sendo um polinômio. Pega o polinômio constante igual a A menos 1. Claro, o A menos 1 está no corpo, então esse aqui é um polinômio constante que está no K de X também. E quando você faz P vezes G, ou G vezes P, dos dois lados acaba dando 1. A vezes A menos 1 acaba dando 1. Portanto, o polinômio de fato é invertível. Bonitinho, né? Então fica atento. Esse resultado é muito importante, porque ele diz o seguinte: quando é que um polinômio pode ser invertido? Quando nós estivermos no anel de polinômio sobre um corpo. Somente quando esse polinômio for constante, não nula. Se ele tiver a indeterminada x aparecendo em qualquer potência, já não é mais. Se for identicamente nulo, também, muito menos. E aí nós temos um teorema muito forte também sobre a teoria de anéis de polinômios. Olha só, se K for um corpo, então K de X é um anel de integridade, até comentei isso já com vocês, mas olha isso aqui que não é detalhe. Principal. Lembra o que é um anel principal? O anel principal é aquele em que todos os ideais desse anel são gerados por algum elemento. Todo ideal, ele é gerado por algum elemento. Então, isso é ser principal. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte:
Qualquer ideal do anel de polinômios sobre um corpo, ele é gerado por um polinômio. Ele é um ideal principal. Vamos demonstrar isso aí. Primeiro, a questão de ser anel de integridade, só especificando de novo. O fato do K ser corpo faz com que ele seja um anel de integridade, o fato do K ser de integridade faz com que a de X também seja. Teorema 1.1 do trabalho T2, vocês têm que me entregar. Agora falta mostrar que o K de X é um anel principal. O que é ser um anel principal? É um anel em que todos os ideais são gerados por um único elemento. Todos os ideais são principais. Então, o que nós vamos ter que mostrar? Pegar qualquer ideal e mostrar que ele é principal. Então, seja I um ideal qualquer do K de X. Não tem como começar diferente, concorda? Bom, então nós pegamos um ideal qualquer no K de X. Ótimo. Vamos mostrar que ele é gerado por um determinado polinômio. Bom, se o I for apenas o polinômio identicamente nulo, que é possível, então você sabe que ele é gerado pelo zero. Todo mundo é zero vezes alguma coisa. E ser gerado pelo zero, então, olha só, ele é um ideal principal. Agora, e se ele não for o zero só? Se ele não for o zero só, então ele tem mais gente não nula. Então, ele tem mais polinômios. E aí, ao ter mais polinômios, esses polinômios têm grau. Pode ter polinômios constantes, polinômio de grau 1, grau 0, mas qual é o menor grau que aparece entre os polinômios do ideal I? Você tem lá um monte de polinômios no ideal I. Qual é o menor grau que aparece? Qual é o polinômio de menor grau? Você pode ter vários de menor grau, mas qual é o menor grau que aparece? Segundo o princípio da boa ordem, isso existe, porque se você tem um polinômio já não nulo, ele vai ter que ter um determinado grau, então você consegue achar o menor. Então, seja f um polinômio de menor grau, e vamos supor que esse menor grau nós vamos chamar de n neste ideal, ok? Então, seja f o polinômio de menor grau no i, significa que não existe nenhum outro polinômio no i não nulo que tenha grau menor do que n. Bom, o fato do polinômio f pertencer ao ideal i faz com que o gerado por ele esteja contido em I. Por quê? O que é o gerado por f? É o conjunto de todos os múltiplos de f em que g é um outro polinômio também, né? Acontece, pessoal, que sempre que você tiver o f, como f está em I, sempre que você multiplica por outro elemento do anel, isso acaba caindo dentro do ideal, né? Então, qualquer elemento aqui acaba estando dentro do ideal. Você deve ter mostrado isso várias vezes, eu estou só chamando a atenção de novo. Se você tiver um elemento f dentro do ideal, gerado por ele está contido. O gerado por ele é um conjunto que está contido no ideal, claro? Nós precisamos, então, vejam só, nosso objetivo é mostrar que o ideal é gerado por alguém. Eu já mostrei, eu achei um carinha que está contido, mas não que é igual. Nós vamos mostrar que na verdade é igual sim. Para mostrar que é igual sim, então eu preciso mostrar que o ideal também está contido no gerado por f. Veja que não foi um polinômio qualquer que eu peguei o polinômio de menor grau ali dentro, né? Nós vamos mostrar agora que o i está contido dentro do gerado por f, ok? Para mostrar que o i está dentro do gerado por f, então vamos lá, a gente quer mostrar que o i está contido no gerado por f. Para mostrar uma inclusão de conjuntos, eu pego um elemento aqui e mostro que ele está ali. Então eu chamei de g, né? Não de x, claro. Chamei de g um elemento qualquer que está aqui. Vamos mostrar que ele está no gerado por x. Ora, se você tiver um elemento aqui, você pode pensar assim, poxa, qualquer polinômio eu sempre posso fazer divisão euclidiana. Então, vamos dividir o g, vamos pegar esse polinômio g aqui e vamos dividir pelo polinômio f, esse aqui. Isso vai te dar um polinômio quociente e um resto. De modo que você pode escrever o g como f vezes q mais r. O r não é qualquer coisa. Para eu poder considerar isso aqui como resto e parar a divisão é porque o grau dele é menor do que o grau do f. Ou ele é o polinômio nulo, ou zerou. Ou seja, o grau do r está entre 0 e n, não pode ser n, tem que ser menor do que n, mas maior ou igual a 0, pode ser constante sim. Ou é o identicamente nulo. Ok? Vamos supor que não seja identicamente nulo. Vamos supor que não dá zero aqui, que dá algum polinômio que não é zero. Se der algum polinômio que não é zero, então olha o que vai acontecer. G não é fq mais r, então isola o r, fica g menos fq. Pessoal, observem uma coisa. Observem uma coisa. Quando a gente escreve assim, r igual a g menos f vezes q, vocês podem observar
Bom, não é exatamente o fato de escrever assim a princípio, mas o fato do R ter grau menor do que N é estranho. Por que é estranho? Porque olha só, onde é que nós tomamos o G? O G é um elemento do I. Onde é que nós tomamos o F? O F é um elemento do I. Quando você pega qualquer elemento de um ideal e multiplica por qualquer coisa do anel, isso também está no I. E quando você faz qualquer coisa do ideal menos alguma coisa no ideal, isso também está no I. Opa! O R pertence ao I. Interessante. O R pertence ao I e o R tem grau menor do que N, é isso? Não pode. Não pode porque, segundo o que nós afirmamos antes, o F é o polinômio de menor grau em I e o grau dele é N. Como é que você achou um carinha que tem grau menor do que N? Não pode. Então significa que essa situação é um absurdo, né? Essa situação é um absurda. Onde é que está a suposição que eu fiz errado, então? Suposição de... eu fiz errado ao supor que o R era diferente de zero, ou seja, o R é o polinômio identicamente nulo. E se o R é o polinômio identicamente nulo, então significa que o polinômio G que nós tomamos, ele é um múltiplo do F. Significa, portanto, que ele está no gerado por F. Se o G é igual a FQ, se o G é igual a FQ, significa então que ele pertence ao gerado por F. Ele é F vezes alguém, ele está no gerado por F. Nós tomamos um elemento qualquer no ideal e nós mostramos que esse elemento está no gerado por F. Moral da história, o I está contido no gerado por F. E se isso acontece, então nós completamos aqui a cadeia, nós fizemos a volta. O gerado por F está contido no I primeiro e agora nós mostramos que o I está contido no gerado por F, portanto eles são iguais. E se o ideal... nós pegamos, vejam só, nós pegamos um ideal qualquer no K de x e nós mostramos que existe um polinômio que o gera. Aliás, polinômio é um de menor grau. Qualquer polinômio de menor grau que você tomar vai dar certo para ser o gerador desse ideal. Ok? Moral da história, o K de x, o anel de polinômios sobre um corpo, ele é um anel principal. Além de ser de integridade, ele também é principal, ou seja, todos os ideais são gerados por alguém, gerado por quem? Inclusive, segundo a demonstração que nós fizemos, por um dos polinômios de menor grau que ele tem. Ótimo, né? Legal? Com isso, nós então terminamos essa primeira parte e depois, na segunda parte, espero que você volte logo para assistir esse vídeo, falaremos sobre polinômios irredutíveis e algumas consequências legais dessa teoria.